Olá, boa noite. O presidente Olegário confirma a segunda morte por Covid-19. Divergência no número de mortes informados pela Prefeitura e Estado chega a 100. Em Patos de Minas, mais 26 infectados no final de semana. E Prefeitura anuncia retorno de culto e missas para o dia 10 de agosto. O Ministério Público vai à Justiça e pede que todos os contratos da Prefeitura de Patos de Minas com o Hospital São Lucas sejam cancelados. Van e carro de passeio colidem na MG 354, próximo a Presidente Olegário. 3 pessoas ficaram feridas. Família que estava sendo assistida por grupo de voluntários leva susto. Criança é diagnosticada com doença grave. Essas e outras informações você confere a partir de agora no NTV News. Soltar pipa com linha chilena ou cerol não pode. Nesta segunda-feira, um adolescente foi apreendido em Patos de Minas. O garoto de 14 anos foi apreendido na rua Maurício Rocha Oliveira, no bairro Pisolato. Com ele, a polícia militar apreendeu 2 pipas e linhas com cerol, que é o resultado de mistura de cola com vidro moído. A polícia militar desencadeou na data de hoje uma operação de combate ao uso do cerol e linha chilena, principalmente em decorrência de um projeto que a gente já vem desencadeando aqui na cidade de Patos de Minas e também algumas postagens que foram realizadas nas redes de proteções preventivas, dos bairros aqui da cidade. Durante o patrulhamento na tarde de hoje, por volta de 15 horas, os policiais militares visualizaram um menor infrator empinando pipa lá no bairro Alto da Serra. Durante a abordagem policial, foi constatado que esse menor utilizava linha cortante, a denominada linha com cerol. Por se tratar de uma ação ilegal, o responsável do menino foi autuado com multa no valor de mais de R$500. Foi feito uma multa que é feita aí, neste caso, para o representante legal deste adolescente, que é uma multa que é encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, DAI, no valor de R$ 507,82. A operação de combate a linhas de cerol e chilena em 2019 teve grande índice de apreensão e neste ano segue na mesma linha, apesar da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Neste ano já está desenvolvendo a segunda etapa deste projeto aqui na cidade de Patos de Minas. A população já está devidamente orientada e a Polícia Militar neste ano tem tido menos intervenções. Neste ano, devido à orientação que foi feita, divulgação através dos órgãos de imprensa e nas redes de proteção, a gente tem detectado poucas situações em que estão sendo utilizadas linhas cortantes. Essas linhas, é bom ressaltar que elas possuem um alto poder de corte, e que a pessoa, quando atingida por essas linhas, pode sofrer ferimentos graves ou até mesmo vir a óbito. Morreu na noite de ontem Valteci Demarque de Souza, 56 anos. Ele consertava seu carro em uma estrada rural na região da Prata dos Netos, no município de Presidente Olegário. Valteci foi presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Presidente Olegário. Segundo informações, o carro de Valdecir apresentou problemas e, desta forma, ele precisou pará-lo para consertar. Ele chegou a entrar debaixo do carro, no entanto, acabou sendo prensado. Um motorista que passava pelo local foi quem acionou o socorro. O ex-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais foi levado para o Hospital Municipal do município, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Valdecir Demarque de Souza foi presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Presidente Olegário de 29 de fevereiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006. 2 crianças com menos de 2 anos foram encontradas sozinhas na rua por um adolescente em Patos de Minas. Os pais não foram encontrados e a Polícia Militar foi acionada. Na tarde deste domingo, a Polícia Militar foi acionada no bairro Boa Vista, após 2 crianças serem encontradas andando sozinhas pelo bairro. Os pais de uma menina de 1 ano e meio dormiram. Momento esse em que a criança, juntamente com o filho de uma amiga do casal, que estava na residência deles, de apenas 2 anos, saíram de casa pelo portão que estava aberto. Elas foram encontradas por um adolescente. Um adolescente encontrou essas crianças
né, entregou para a mãe dessa adolescente. E após 40 minutos que os pais não apareciam, né, ninguém dava notícia, né, acionou a polícia militar, né, e nós conseguimos identificar os pais. Era uma residência lá próxima, né, os policiais militares encontraram os pais dormindo, né, o portão estava aberto, e em conversa com esses pais, eles relataram que apenas a menininha, né, a criança de 1 ano e meio, que era filha do casal. E o outro garotinho era de uma colega deles, né, que foi deixado lá por volta de 11 horas da manhã, para que a mãe pudesse ir ao mercado. Após serem localizados, os pais da menina foram encaminhados à delegacia. O conselho tutelar foi acionado e a mãe do menino de 2 anos foi localizada. Eles relataram que estavam cansados, né? A mãe estava dormindo e o pai estava assistindo televisão e acabou dormindo também. Até lá está averiguando se tem algum responsável para que possa ficar com essa criança, né? Eles não têm parentes aqui na cidade e caso não tenha algum responsável, vai ser encaminhado para o abrigo. Os pais da menina de 1 ano e meio, um homem de 22 anos e uma mulher de 20, são naturais de Uberaba. Por não terem parentes em Patos de Minas, uma vizinha se prontificou a ficar com a criança. Os pais devem responder por abandono de incapaz. Tenente Edmar ainda faz um alerta. De nada adianta trancar o portão, né, e deixar os filhos acordados, porque a gente sabe que a criança ela é perspicaz, ela sempre vai brincar, querer alguma coisa, ou que abrir o portão, ou tentar abrir o portão, né? Então o ideal é que enquanto um esteja descansando, o outro esteja olhando as crianças. Ainda mais que apenas um dos filhos era do casal. A seguir a gente mostra mais um caso de vitória na luta contra a Covid e divergência de números de mortos informados pelas prefeituras e Estado mineiro chegam a 100. Mais uma vez, o governo de Minas Gerais vai mudar o parâmetro para a atualização do boletim epidemiológico estadual, para dar mais agilidade na inclusão de registros da Covid. Com isso, o atraso nas notificações cairá de 10 para 3 dias. Hoje são 100 mortes a menos no informe divulgado pelo Estado. O governo do Estado havia anunciado há algumas semanas a mudança no informe epidemiológico. Prometeu mais agilidade, mas a discrepância dos números continua grande. Basta verificar o boletim municipal e o divulgado pelo Estado. Tomemos como exemplo o Patrocínio. Pelo informe estadual desta segunda-feira, são 534 infectados e 8 mortes. Mas, segundo a Secretaria de Saúde de Patrocínio, são 548 confirmações e 4 óbitos a mais. Pelo boletim estadual, em Unai, são 1.150 casos e 13 mortes por Covid. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, são 1.241 infectados e o total de mortes por Covid é 19. O Estado reconhece a divergência e promete, a partir de amanhã, a atualização mais rápida dos registros ao usar o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que é o Sistema Federal de Notificação. Já há mais de um mês, quando nós fizemos a última mudança, nós começamos a entrar em contato com os municípios e orientá-los que eles mantivessem da melhor forma possível a atualização no Sistema Federal de Notificação, que é o CIVEP-GRIP. O CIVEP-GRIP ele é praticamente instantâneo a notificação, então nós entendemos que nesse momento nós podemos já fazer a migração. Então durante essa semana essa migração será feita, nós não detalharemos idade, sexo e outros dados durante essa semana, mas nós manteremos esses dados e retornaremos semana que vem. Com isso, a atualização dos registros será mais rápida. O tempo cairá de 10 para 3 dias. Hoje nós temos um atraso em média de 10 dias para a notificação dos óbitos. Com o uso do CIVEP-GRIP, nós teremos no máximo um atraso de 3 dias. O CIVEP-GRIP ele vem estando à frente das nossas notificações em torno de 100 óbitos. Então é provável que de hoje para amanhã nós venhamos a consolidar esses 100 óbitos de diferença, então deve aparecer no boletim de amanhã um crescimento de 100 óbitos que na verdade eles vão confirmar essa diminuição de prazo entre os 10 dias para os 3 dias.
Pois é, mas tem muita gente vencendo a luta contra a Covid, como a dona Maria Emília. Ela chegou a ficar entubada na UTI, mas agora está em casa. Muito debilitada por causa da doença, a dona Maura Emília, de 66 anos, finalmente ia embora para casa. Foram 26 dias no hospital lutando contra a doença. 16 internada na unidade de terapia intensiva e 12 entubada em um respirador. Com dificuldade para conversar, ela conta que não foi fácil vencer a doença. Não tem explicação. Muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Mas graças a Deus a gente tá aí, né? O filho conta que foram 26 dias de muita angústia. Cara, foi muito difícil, cara. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. A dor, cara, é uma dor assim que eu não tenho explicação, não. É algo assim que eu não desejo pra ninguém, de modo pra ninguém mesmo, cara. E assim, foi por Deus mesmo, sabe? A recuperação dela foi Deus mesmo. E assim, eu queria agradecer, aproveitar a oportunidade, agradecer os meus amigos, os familiares, sabe? A turma da igreja, o pastor Lélio, sabe? Todos os que oraram para ela, que pediram a Deus, que pediu, sabe? E assim, a corrente de oração foi muito grande, cara. Foi Deus mesmo, Deus. A idosa não foi a única na família a ter a doença. Outros também foram infectados pelo vírus. Contraíram, mas graças a Deus já estão recuperadas, já estão dispensadas para trabalhar já voltou às atividades normais. Mas assim, graças a Deus está tudo... Foi Deus mesmo. Até na semana passada, Patos de Minas contava com mais de 1.300 casos confirmados da doença aqui no nosso município. Já são quase 20 mortes pela Covid. Depois dessa batalha que a dona Maura passou, a família só tem uma mensagem: que as pessoas respeitem o isolamento social e uso de equipamentos de proteção individual. Nós temos que se precaver, principalmente com as pessoas mais velhas, tá, gente? Vou deixar um alerta aí, assim, para as pessoas, para os contatos de netos, de pessoas, gente. Ó, a coisa tá aí, o Covid tá aí, e é algo assim, gente, é só passando para vocês entenderem, né? Então é uma coisa que eu achava que não ia acontecer com a gente, cara, e aconteceu, sabe? Então eu peço assim com o maior carinho, que se conscientize, tá, pessoal? Que não é brincadeira não, tá, gente? Eu acho que a mensagem é Deus, pra Deus, só Deus mesmo, a explicação. Essa aqui é uma guerreira, tá, gente? É uma guerreira. Essa aqui é minha mãe, ela é uma guerreira. Boa sorte pra senhora, boa recuperação, viu? Obrigado, viu? Aplausos, gente! Que notícia boa. A seguir a gente fala de futebol e mostra o apelo de uma família para o tratamento de saúde de uma criança. Futebol. O Atlético venceu o primeiro confronto da semifinal do Campeonato Mineiro. Para avançar para a última etapa da competição, o América precisa vencer a partida de volta com diferença de 1 gol. O Atlético largou na frente ao vencer o América por 2-1 no Mineirão e quebrou a invencibilidade do Coelho. Os gols do Galo foram marcados no primeiro tempo pelo volante Jair, de cabeça aos 18 minutos, e pelo meia Natan, com assistência de Marrone aos 39. Ademir descontou para o Alviverde aos 4 minutos da etapa final. Para Lisca, as variações táticas da equipe alvinegra ditadas por Jorge Sampaoli são os grandes entraves. É um treinador muito auspicioso, né? Porque ele muda muito o sistema de um jogo para o outro. É a terceira vez que a gente encontra o Atlético Mineiro e a terceira maneira diferente que ele começa o jogo, né? E a gente, nesse primeiro momento, estrategicamente, conseguimos controlar bem, mas não conseguimos agredir, né? Principalmente depois do primeiro gol. O segundo também foi um problema nosso, a gente estava com a bola, zona de construção, né? Perdemos a bola, pegou o nosso time mal posicionado e com a qualidade que eles têm contra o Atlético, você não pode errar como a gente errou, né? A gente tem, assim, tido dificuldade nas primeiras partes do jogo, até por essa variação que o Sampaoli faz, e na segunda parte a gente tem crescido. Nós temos que achar agora
uma maneira de melhorar na primeira parte da partida para mantermos o nível na segunda ou crescer como a gente vem crescendo, né? Então esse é o nosso grande desafio. Para Sampaoli, é evidente o crescimento do Galo. Estamos en ese proceso de evolución, intentando que todo el tiempo el team alcance una idea y bueno, hoy nos tocó imponernos en muchos momentos del juego de acuerdo a la idea contra un rival que tiene claro lo que hace y bueno, es un paso para el crecimiento del grupo. O Atlético volta a campo nesta quarta às 9h30 da noite contra o América pela partida de volta da semifinal. O time de Sampaoli precisa vencer ou empatar para chegar à final. O América só avança se vencer por uma diferença de 1 gol sobre o Galo. E agora é trabalhar para o segundo tempo da partida, que é os próximos 90 minutos, a gente pelo menos buscar essa igualdade, e para buscar a igualdade nós temos que ganhar o jogo com 1 gol de diferença. E vamos trabalhar para isso. La evolución del team en relación a lo que estamos proponiendo y esa evolución generó de que podamos controlar un equipo que venía muy bien invicto y que hoy le generamos mucha diferencia en relación al desarrollo. El partido podía haber terminado con una diferencia mayor, porque el rival tuvo solamente el gol y una jugada más y nosotros tuvimos mucha más aproximación y muchas más chances. Entonces hay que seguir sabiendo de que este tipo de partido hay que marcar la diferencia en el score que existió en el juego. E olha quem voltou à cidade do Galo, mas direto para fisioterapia. Tardelli teve uma fratura, luxação, tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem em 15 de julho, no jogo treino contra o América. No outro confronto da semifinal do Campeonato Mineiro, o Tombense levou a melhor. Líder da primeira fase, venceu o primeiro duelo contra a Caldense por 1-0 neste domingo no Independência e ampliou a vantagem que já tinha. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, às 16 horas, também no Horto. Para chegar à decisão, o Tombense pode até perder por 1 gol de diferença que se classifica. Uma família que mora na Vila São Marcos, em Patos de Minas, estava comemorando o sonho de ter uma casa digna por meio da ajuda de voluntários. Mas um susto. A Gabi, de 8 anos, apresentou um problema grave de saúde e a família volta a pedir ajuda. A casa simples nos fundos e com problemas na estrutura, que representa riscos para os moradores, despertou a boa vontade de um grupo de amigos para erguer uma nova moradia. E já está assim, bem encaminhada e com a edificação bastante adiantada. É aqui que a família da Kessia irá morar em breve, um sonho que está quase se realizando. Muito bom, nós estamos muito felizes. A amiga da Sheila que chegou primeiro, a Lara, para distribuir uma cesta. Aí no outro dia a Sheila já veio e falou que ia fazer aqui para mim. Tá dando certo. A DJ Ju Machado é uma das voluntárias desta verdadeira corrente do bem, no projeto que ganhou força nas redes sociais. Foi essa corrente do bem mesmo, né? Uma amiga veio até aqui, a Lara, trouxe uma cesta básica, identificou que eles não poderiam ficar dessa forma, né? Contactou a Sheila e outra amiga chamada Lorena, que engajaram nesse projeto, né? Mergulharam mesmo nesse projeto. E automaticamente eu entrei também, porque nós somos um grupo que atendemos a alguns projetos, a gente só não mostra, mas como que esse era mais, né, mais desafiador, porque é levantar uma casa, nós realmente nos unimos e começamos a propagar isso nas redes sociais e estamos aí. Temos conseguido. Mas enquanto o sonho de uma casa maior e melhor estruturada vai ganhando forma, a dona Kessia se depara com uma outra situação bem mais grave. É que uma das filhas, a Gabi, de apenas 8 anos de idade, sofre de síndrome nefrótica, uma doença renal de evolução crônica, que provoca a perda da capacidade dos rins em reter proteínas filtradas na urina, que não tem cura, mas pode ser controlada. O problema é o tratamento. Ela não tem conseguido realizar no SUS e o medicamento custa R$500. Mas a família não tem, no momento, condições de arcar com o gasto. Ela saiu daqui, foi para a escola e chegou toda inchada. Aí eu levei para o hospital e eles falaram assim que é síndrome nefrótico, não filtra os rins. Aí o médico falou que não tem cura, só um controle.
Se não resolver o medicamento, tem que fazer hemodiálise, ou se não, transplante, vai ver mais pra frente. Só que eu não tenho condição, o remédio custa R$500. É a primeira vez que eu venho aqui, né? Eu não conhecia ainda a dona Kessia e as meninas e não havia me inteirado integralmente dessa situação da Gabi, né? Então, realmente é uma novidade para nós, principalmente pela situação que a dona Kessia nos apresentou hoje, né, da falta do medicamento, do valor do medicamento e da seriedade, né, da gravidade do problema. Sem saber o que fazer, a mãe diz que o diagnóstico médico provoca muita preocupação. Fica, ele falou que não tem cura, não tem não. E falou que é grave. Os relatórios que ele me deixou ali falou que é muito grave, não é pouco não. A questão de que precisa realmente de um direcionamento nutricional variado, né, diferente das outras meninas, e pelo que ela nos contou, esse atendimento ele não é feito, o problema da Gabi não é feito pelo SUS, né, então é um atendimento dessa síndrome nefrótica, ela precisa de atendimento particular. Então acho que se a gente concentrar agora nessa corrente do bem e direcionar isso também para a saúde da Gabi, que eu particularmente acho que é primordial, né? Primeiro a saúde. O resto a gente vai tentar conseguir, mas eu acho que primeiramente a saúde dela agora, diante do exposto. Qualquer ajuda que auxilie no tratamento da pequena Gabi ou para terminar a residência são bem-vindos e precisam ser urgentes. Qualquer pessoa que deseje ajudar, né, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. Nós estamos respondendo assim integralmente, realmente full time. A gente fica lá pelo direct ou pelo WhatsApp. Como eu te falei, foi uma coisa que começou muito amadora, mas já está tomando uma proporção maior, até porque levantar uma casa não é fácil, né? Mas conhecendo essa situação da Gabi, a gente conta com a população, com certeza, para nos ajudar com materiais, com móveis que de repente não está usando em casa, roupas, né, alimentos nós precisamos também. É que ela não tem lugar onde guardar tudo. Por enquanto, a gente precisa deixar a casa em ponto para a gente poder receber as doações. Mas se as pessoas puderem aguardar um pouquinho e profissionais que puderem doar também a sua prestação de serviço, né, nutricionistas, médicos, alguma farmácia que se interesse a abraçar essa situação para a doação dos medicamentos que a Gabi precisa, até mesmo a família em si. Já aqui no News, a gente mostra um grave acidente na MGC 354 que deixou 3 pessoas feridas. Tem a análise da notícia, jornalismo opinativo no NTV News. Novo Minas Consciente entra em vigor na quinta e nenhuma cidade entra na onda verde do plano. E o Ministério Público vai à Justiça e pede que todos os contratos da Prefeitura de Patos de Minas com o Hospital São Lucas sejam cancelados. Em caráter de urgência, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, MPMG, acionou a Justiça para obrigar a Prefeitura de Patos de Minas a cancelar todos os contratos com o Hospital São Lucas. O Estado de Minas Gerais também é citado no pedido de tutela antecipada para assumir a gestão do hospital até que a Prefeitura consiga reorganizar os contratos. De acordo com o promotor de Justiça da Saúde, Rodrigo Domingues Taufik, o Hospital São Lucas não tem condições de atender com segurança e qualidade os pacientes encaminhados pelo SUS. O documento que foi enviado na última sexta-feira pelo Ministério Público de Minas Gerais pede a tutela antecipada para assumir a gestão do hospital, a análise em até 48 horas e que a Prefeitura tenha um prazo de 90 dias para reorganizar e contratar outros hospitais para a prestação dos serviços que hoje são executados pelo Hospital São Lucas. O trecho diz o seguinte: seja determinado, em provimento final, que o município de Patos de Minas rescinda todos os seus contratos com o Hospital São Lucas Limitada e contrate outros prestadores para tais serviços, caso não opte por prestá-lo diretamente através da constituição de um hospital municipal, devendo o Estado de Minas Gerais promover os ajustes necessários nos sistemas de redes e regulação da macro-região. Nessa outra parte, o Ministério Público fala sobre a renovação contratual. Salienta-se que
Segundo as últimas informações recebidas, ainda está em fase de tratativas a renovação do contrato entre o município de Patos de Minas e o Hospital São Lucas, gerando-se maiores incertezas à conjuntura, já por demasiado complexa. A direção do hospital emitiu a seguinte nota. A direção do Hospital São Lucas esclarece que recebeu com espanto na manhã de hoje, dia 3/8 de 2020, a notícia por meio das redes sociais que o Ministério Público vai à Justiça para que a Prefeitura cancele todos os seus contratos com o Hospital São Lucas. Até o momento, afirmamos desconhecer e não fomos notificados de tal ação. Acrescentamos que todos os setores do Hospital São Lucas, como maternidade, hemodiálise, CTI adulto, CTI neonatal, clínica médica, etc., se encontram em pleno funcionamento. Pois é, esse é o nosso primeiro assunto no Análise da Notícia, com a nossa diretora de jornalismo, Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Tudo bem? Como vai começando a segunda-feira, a semana? A gente sempre tem que ter a positividade de começar com o pé direito, que seja assim para todo mundo. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham o NTV News pelo canal 8.1, pelo nosso site ntv.tv.br, também aí pelas redes sociais. Mas o São Lucas, especificamente, começa a semana com literalmente o pé esquerdo, mais uma vez protagonizando os noticiários e de forma negativa. Na sexta-feira até, na última conversa que eu tive, até era o Odair aí na bancada do News, a gente falava do São Lucas também, do caso do menino Heitor, que continua internado na unidade hospitalar há quase 80 dias. O pequeno Heitor está lá e continua, inclusive, essa saga. Estou acompanhando aqui os bastidores, conversando com a mãe, conversando com a prefeitura, com o próprio hospital. O garotinho, inclusive, continua internado no Hospital São Lucas, aguardando que saia uma vaga para o Hospital Regional Antônio Dias, já que a família não quer que a criança seja operada no São Lucas, porque simplesmente não tem mais confiança naquela unidade, já que o bebezinho ficou tanto tempo internado lá, precisando de fazer uma cirurgia, até hoje não realizou, então a família quer que o Heitor seja operado em outra unidade hospitalar, de preferência aí o HRAD. Caso não seja possível ser feita essa cirurgia no hospital regional, aí entra o SUS Fácil com a regulamentação, regulando aí, encontrando uma vaga para o pequeno Heitor ser operado em outra cidade. E aí, Jéssica, essa segunda-feira começa com essa questão do Ministério Público aí, apertando ainda mais o estrangulado do Hospital São Lucas. A gente, há poucas semanas, mostramos funcionários, servidores hospitalares reclamando atraso de pagamento. A gente vê constantemente reclamação de usuários sobre as questões mais diversas. E, de novo, o São Lucas envolvido nessa situação aí. E a situação para o hospital, para a direção atual, vai ficando cada vez mais difícil e num momento de muita incerteza para o hospital. A gente mostrou reiteradas vezes aqui também que preparou para receber doentes da Covid, destinou alguns leitos para tratar essas pessoas, só que esse hospital também não foi contratado, não houve essa opção pelo Estado e nem pelo município por razões das mais diversas, e até por uma questão judicial também. E, de novo, aí o São Lucas com esse problema danado. Vamos ver aí qual será a destinação, qual será o destino desse hospital que está no alvo. Ele está no alvo aí, tanto por questões jurídicas, problemas internos, problemas de gestão e agora essa questão que o Ministério Público e se a Justiça acatar, ou seja, os contratos terão que ser cancelados pelo município. O município vai ter que contratar aí provavelmente hospitais particulares para prestação de serviços e o Hospital São Lucas vai ficando com a situação muito, muito complicada em Patos de Minas, questão até de sobrevivência, viu?
Pois é, Ludmila, e nesse documento emitido pelo Ministério Público há denúncias muito graves, né, de pacientes que disseram descaso no Hospital São Lucas, de pacientes que disseram que o médico, né, diagnosticado com Covid-19 estava atendendo no hospital. É uma situação complicada, a gente segue acompanhando, né? Agora vamos ver o que a Justiça vai dizer sobre isso. E não é de hoje assim que essas denúncias e de tal gravidade são feitas, são elaboradas, não é, Jéssica? A gente acompanha reiteradas vezes denúncias feitas por próprios profissionais que trabalham no local, usuários do hospital, as denúncias as mais diversas, né? E aí a gente ouviu uma fala há pouco tempo da direção, da assessoria, falando que, olha, existem problemas sim, mas a gente está tentando aí resolver, socorrer. Só que saúde não dá para tampar o sol com a peneira, você tem que mostrar uma solução, porque é a saúde que está em jogo ali, é preciso ter um atendimento adequado, profissionais à altura para a realização dos procedimentos e tudo mais, porque senão não adianta simplesmente ter um hospital para falar que a cidade tem mais um hospital. É preciso que se cumpra efetivamente o que é destinado à unidade. E é isso que a gente tem acompanhado aí, só que o hospital falou, olha, a gente está vendo isso com estranheza, porque até então a gente não tem essa dimensão de problemas por aqui, mas o Ministério Público fala, olha, tem, tanto é que as pessoas estão fazendo esse tipo de denúncia. É aquela troca de balas que a gente acompanha aí de problemas latentes e reiterados que a gente sempre coloca aqui nos noticiários da NTV. E ainda sobre saúde, Ludmila, nenhuma cidade que segue o Minas Consciente entra na onda verde essa semana, né? Pois é, Jéssica, a gente também falou isso, que seria muito difícil alguém, alguma cidade que integra o Plano Minas Consciente, é bom deixar isso claro, porque a maioria dos municípios mineiros integra a deliberação 17, que não é o Plano Minas Consciente, tem algumas diretrizes lá sobre as medidas sanitárias que devem ser seguidas pelo município, são várias regras também, mas o gestor, o prefeito, ele tem algumas autonomias de administrar essas restrições de acordo com a sua realidade local, com a realidade da cidade, e não de acordo com a micro-região proposta agora pelo Plano Minas Consciente, que até então via a realidade somente de uma macro-região, que é composta por várias cidades, e agora o plano tem alguns ajustes, mas nenhum município entra, como você falou, na onda verde, que é a grande expectativa, é o olhar atento de muitos comerciantes que há meses estão com seus estabelecimentos fechados, como o caso de academias, por exemplo, ou seja, nenhuma cidade que faz parte do Plano Minas Consciente, em Minas Gerais, começa já na próxima quinta-feira na onda verde. E aí vão ter que esperar, Jéssica, cerca de 28 dias, viu? Veja só o que o Carlos Eduardo, secretário de Saúde de Minas Gerais, fala a respeito, aliás, é o Marcelo Cabral que fala sobre isso, é o secretário adjunto de Saúde do Estado de Minas Gerais, fala sobre essa questão. Para que se passe da onda amarela para a onda verde, é necessário aguardar 28 dias. Nessa nova modalidade, nessa reestrutura, digamos assim, do Minas Consciente, a gente tem 3 ondas. A primeira, que só tem os serviços essenciais, é a onda vermelha. Depois, um pouco mais aberta, a onda amarela. E, na sequência, a onda verde. E para que determinada localidade siga, então, para a onda verde, ela tem que aguardar 28 dias na onda amarela. Pois é, Ludmila. Está aí o pronunciamento do secretário adjunto de Saúde. Pois é, Jéssica, ou seja, muitos segmentos que estão fechados vão ter que esperar mais para poderem abrir as suas atividades, oferecer seus serviços, porque aí o secretário adjunto falando, alguns municípios já começam aí na onda amarela, mas para onda amarela até chegar na verde, onde mais serviços serão oferecidos à sociedade, tem um prazo importante aí, um gargalo para muitos empresários segurar essa onda do Minas Consciente. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua falando sobre esse assunto. Tá bom, daqui a pouquinho a gente volta.
Um acidente na MGC 354 deixou 3 pessoas feridas. Traz detalhes sobre esse assunto é o repórter Rafael Ribeiro. Rafael. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira no quilômetro 143 da MGC 354, município de Presidente Olegário. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo, que é essa van com placas de Novo Repouso, Minas Gerais, seguia com sentido à cidade de Presidente Olegário, quando teria colidido no veículo VW Saveiro. O veículo chegou a sair de pista, inclusive com a van que ficou tombada. Havia um motorista e um passageiro na van. E no veículo VW Saveiro, apenas uma pessoa. Todas elas foram resgatadas por uma ambulância da cidade de Presidente Olegário e logo depois levadas ao hospital Daci José Fernandes, que fica na cidade de Presidente Olegário. Depois de receberem os primeiros atendimentos médicos, elas foram transferidas para o Hospital Regional em Patos de Minas para receber demais tratamentos médicos. Ainda não se sabe o estado de saúde dessas vítimas, mas dá para ver pelas imagens que os veículos ficaram bastante danificados com o impacto. A causa do acidente ainda deve ser investigada pela polícia. E de volta agora com a análise da notícia. Ludmila, nessa pandemia nós tivemos contatos com palavras e termos que a gente não usava muito, né? Lockdown, distanciamento social, platô. Inclusive o secretário de Saúde, Carlos Eduardo, falou um pouquinho sobre esse tema na coletiva de hoje. Isso, ele falou sobre essa questão do platô. E aí, Jéssica, o que às vezes algumas pessoas podem confundir é esse momento de estabilização na quantidade de notificados diariamente com flexibilização. Então, ele voltou a reiterar, olha, é preciso entender que estamos num momento delicado. Minas Gerais tem aí conseguido, de uma certa forma, comparado a outros estados, a cercar o coronavírus ou tomar medidas mais eficientes, mas isso não quer dizer que estamos em segurança. É preciso se atentar para o fato que o vírus continua circulando, é uma doença que pode provocar severidade em algumas pessoas, para outras não. Mas para isso, para a gente ter um controle efetivo, é preciso que, de novo, as pessoas façam a sua parte. E ele enfatizou muito essa questão da sociedade chamar para si a responsabilidade também quando a gente fala de enfrentamento à pandemia. Aquela coisa, né? Se eu, você, o outro sujeito, o outro fizermos, todo mundo a nossa parte, fica até mais fácil para essa questão da flexibilização, para essa questão de aumento e abertura de mais comércios, mais atividades, para que a gente volte ao novo normal de forma mais rápida possível. E ele enfatizou isso, galera, todo mundo fazendo a sua e a nossa parte estamos fazendo de cá, veja só. Neste momento da epidemia, nós estamos com uma tendência realmente à estabilização, a manter aquele platô que nós falamos, né? Talvez um planalto, ou seja, no nível mais alto da epidemia, mas mantendo o nível. Por que que eu trouxe esses dados aqui? Um é porque efetivamente nós estamos com uma tendência à estabilização. Mas, por outro lado também, nós não estamos fora de risco, nós não estamos fora de necessidade de manter o isolamento, de manter o distanciamento. Então eu sempre reforço aqui que é muito importante o papel do indivíduo, a participação individual neste momento, porque se nós conseguirmos que cada um mantenha o isolamento máximo que ele conseguir, que ele mantenha o uso de máscara, que mantenha os cuidados de higiene, que mantenha o distanciamento mínimo, isso sim, neste momento, vai fazer com que a epidemia se mantenha nesses níveis com tendência à queda. E a tendência à queda será aquela sinalização para que nós voltemos, de uma forma até mais agressiva, a liberar as atividades econômicas, a migrar para um novo normal. Então, Ludmila, há uma grande diferença entre estabilização e flexibilização. Talvez, se a gente conseguir manter isso por mais tempo, a gente consiga flexibilizar, né?
Pois é, eu estava até aqui pegando meu caderninho com as minhas anotações diárias aqui que eu faço, Jéssica, algumas falas me chamam a atenção quando o secretário coloca e divide essa responsabilidade na fala dele enquanto Estado com a sociedade, mas em Minas Gerais a gente não tem a dimensão do coronavírus como outros estados, até mesmo São Paulo. Porque aqui, numa fala de meses atrás, quando o próprio secretário de Saúde falou, olha, quando a gente estiver no momento de maior notificação, nós ampliaremos a testagem da sociedade. O que não aconteceu. Não há essa ampliação da testagem, é somente para aqueles grupos que apresentam sintomas que são oferecidos os testes. E 95% dos municípios de Minas Gerais apresentam casos, já foram registrados casos da Covid-19. Então é um momento, sim, de alertar a sociedade sobre um problema importante, que dá sinais que vai ficar, para que todo mundo faça a sua parte, mas o Estado, na outra ponta, também tem que fazer. Estava vendo aqui que o governador fez mais uma viagem, mais um momento de comemorar a inauguração de leitos, abertura de leitos em cidades de Minas Gerais. É um evento, na minha avaliação, de menos política e de mais ação, como se fosse algo para comemorar a abertura de leitos, sendo que é uma obrigação do Estado dar essa garantia à população. Então, eu não vejo aí com nenhuma comemoração quando eu vejo essa questão de fazer política, de tentar somar pontos com uma obrigação do Estado em que ele se viu que era um momento, olha, ou faz, não dá para pagar com vidas, então é preciso dar condições de atendimento a uma população que necessita. Então, na minha avaliação, não é momento de longe de comemoração, é um momento de obrigação que o Estado tem que fazer a sua parte e a sociedade também num diálogo e em harmonia. Inclusive, Jéssica, eu só não tenho registro, mas no final de semana eu saí aqui, fui perto de casa, num comércio aqui perto de casa, comprar uma coisa específica, e voltando para minha casa eu vi um bar aberto e tinham dezenas de pessoas nesse bar, todas sentadas numa mesa, consumindo bebidas, comidas naquele local. Então eu fiquei pensando, gente, é complicado, se todo mundo aí não resolver fazer a parte de cada um, com certeza, como a gente viu aí essa fala, vai ser complicado a gente flexibilizar e o Estado tomar medidas com segurança quando o assunto é atividade econômica. Realmente, não adianta só um dos lados, né, mover esforços, a gente tem que parar isso, precisa de esforço dos dois lados. Vamos falar agora dos casos de Covid em Patos de Minas e aqui nas cidades, né? Primeiro dia útil do mês de agosto, e esses são os dados do coronavírus aqui em Patos de Minas. Nós temos 1.368 casos confirmados. E lembrando, Ludmila, que os dados não são contabilizados no final de semana. Qual que é a sua análise sobre esse comparativo? Pois é, Jéssica, a gente vê aí uma diminuição com relação aos números informados durante a semana, na última quinta-feira. A gente tem aí uma diminuição de infectados, foram 26, mas a gente estava vendo o número 50, 60 e poucos notificações diárias. Então a gente percebe assim uma perda de força da Covid com relação a número de infectados, mais 26 pessoas infectadas durante o final de semana. Aí com relação às internações, dando alívio para o colapsado sistema de saúde aí, com diminuição de pessoas internadas, tanto em leitos clínicos quanto de UTI também, mas, por outro lado, mais pessoas internadas, aliás, em isolamento domiciliar, mais 30 pessoas em isolamento domiciliar, e aquelas questões de óbitos investigados principalmente, continua aí com o mesmo número lá de quinta-feira, quando a gente tinha aí 9 mortes em investigação, mais 3 pessoas curadas da Covid. Aí o Estado hoje, você até chamou no início do NTV News, o Estado se comprometendo a ter mais agilidade
na divulgação dos óbitos, equiparando os números estaduais com os números municipais. Mas a gente vê também que muitas prefeituras, quando entra nessa questão de óbitos investigados, demora um pouquinho para fornecer, para oferecer esses dados, descartando ou não as mortes de Covid em investigação. Em Patos de Minas, a gente percebe também que há essa lentidão para informação dessas questões, para a gente ter um retrato, ou pelo menos uma realidade parcial do que é a Covid na cidade, Jéssica. Pois é, infelizmente, Ludmila, o presidente Olegário confirmou a segunda morte na cidade, né? Pois é, presidente Olegário, a gente tem os números também aí na tela, com o segundo óbito confirmado nesta segunda-feira. Outros 2 óbitos também são investigados pelo município e a cidade já tem 77 casos confirmados da doença, Jéssica. Em Lagoa Formosa, a gente fala agora sobre as celebrações religiosas, né? Elas voltaram a acontecer na cidade. Eu tenho, inclusive, familiares que participaram, disseram que a igreja está com o público controlado, que são poucas pessoas. E a gente, inclusive, acompanhou, né? Vamos assistir. Vamos lá. Na terceira missa da manhã, na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Lagoa Formosa, muitos fiéis vieram acompanhar a celebração. A maioria com saudade do templo. Muito bom, estava fazendo muita falta, né? Muita falta mesmo, né? O povo estava sentindo, né? A falta dele. Longe da igreja é algo ruim. Verdade. Como foi rever todo mundo? Muito bom, né? Muito bom. Nossa Senhora, bom demais da conta participar da missa. Estava com saudade de Jesus. E lá em Paz ainda não tem missa presencial. E nós descobrimos que aqui tem e viemos na hora. Sou lá de Patos e vim assistir a missa aqui. De longe. Na Valatela. Ao contrário de Patos de Minas, que segue as diretrizes do Plano Minas Consciente e que está na onda verde com restrições de vários serviços, a cidade de Lagoa Formosa está com as igrejas abertas ao público em um esquema que podemos chamar de um novo normal. A paróquia Nossa Senhora da Piedade, aqui de Lagoa Formosa, e que faz parte da Diocese de Patos de Minas, é uma das poucas igrejas da região que não tiveram a restrição de abertura devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. As missas acontecem de segunda a sábado. São 2 por dia, sendo uma na zona rural, sem contar as missas que acontecem no domingo. Só que aí houve algumas restrições dentro da igreja. Na hora da comunhão é uma delas. Essas restrições, elas vêm, né, tanto da Diocese ou da CNBB ou dos próprios municípios, né? Hoje pede-se para evitar a comunhão à boca, né? Com todo cuidado, é claro, né? A comunhão à boca para 1, 2, 10, 20 pessoas não é favorável. Né? A comunhão à boca para uma pessoa, por exemplo, ela é completamente diferente do que se ministrar a comunhão, de repente, para 50 pessoas e assim por diante. Né? As restrições é com o número de pessoas, né? Restrição é com permanência de máscara, a restrição é com o uso de álcool em gel. Isso são restrições, né, que foram colocadas para o bem de todos, assim como o distanciamento é uma restrição e assim por diante. Lagoa Formosa tem pouco mais de 18 mil habitantes e apenas uma morte da Covid-19 confirmada. Mesmo assim, o padre deixa bem claro que as igrejas abertas não são um convite para que todos promovam a aglomeração. Nós nunca fizemos propagação de que aqui está aberto e está celebrando. Muito pelo contrário, quando se liga no escritório e perguntam, a Lagoa Formosa já está atendendo, já está celebrando? Olha, estamos celebrando, mas nós aconselhamos que você fique em casa. Imagina se pessoas começam a sair de outras cidades e venham, o que vai acontecer? Vamos ter que fechar novamente. Cada fiel sabe muito bem da sua responsabilidade. Nessa missa, por exemplo, todos usaram máscara. Com os cuidados necessários, né? Máscara, gel. Olha que maravilha a missa aqui hoje. Muito bom.
Tomara que lá em Patos volte a ter missa para a gente participar também. Pois é, Ludmila, a sensação é que em Lagoa Formosa a situação dentro da igreja está sob controle, mas como será que isso ia acontecer aqui em Patos de Minas, sendo que a gente tem uma população maior? Enfim, será que também poderia ser assim ou seria mais difícil de controlar? Jéssica, eis a pergunta. E aí agora, no próximo dia 10, as missas e cultos poderão ser retomados também em Patos de Minas. E aí tem uma série de regras que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quais são essas restrições que as pessoas que estão à frente desses templos religiosos deverão seguir, deverão tomar como medidas de precaução ao coronavírus, mas algumas pessoas de alguns setores já começam a reclamar sobre essa decisão aqui de Patos de Minas. Por exemplo, se a capacidade máxima de lotação de um templo religioso que pode receber durante essa pandemia é de 30%, e transferindo esse número para a capacidade, por exemplo, da catedral, são centenas de pessoas que poderão frequentar um mesmo ambiente. E aí alguns comerciantes perguntam, olha, por que nós, então, que temos a questão de acesso controlado, que de longe dá para entrar dezenas de pessoas numa loja comum de um tamanho médio em Patos de Minas, por que abrir esses templos religiosos e por que os nossos comércios também não podem abrir com medidas restritivas? Por que alguns setores podem, por que outros não podem? Como é que é esse pré-julgamento, essas definições que autorizam uns e desautorizam outros? São essas questões que são colocadas nesse universo de atenção, Jéssica, em que a gente sabe da necessidade também, da importância da realização das missas, dos cultos, tanto é que na NTV a gente tem transmitido essas cerimônias, porque as pessoas acompanham, sentem falta, faz parte da tradição, faz parte do hábito, mas tem essas outras questões que a gente tem que colocar à mesa e aí entender nesse universo marcado aí por muitas reclamações e muitas ponderações também. Imagino. O fato, então, é que elas vão retornar dia 10 e a gente tem um material sobre isso, né, Luiz? No encontro com líderes religiosos de Patos de Minas, foi apresentado o protocolo com 41 medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus. Algumas delas são lotação máxima de 30% da capacidade do local, distribuição de senhas para fiéis, manter um pano úmido com um produto específico no chão para a limpeza do solado do calçado na entrada e saída de igrejas e templos religiosos, duração máxima de 1 hora para reuniões, cultos, missas, palestras, dentre outros. Não é permitida a realização de festividades religiosas, de aniversários ou casamentos. Não é recomendada a participação de crianças com idade inferior a 10 anos. É desaconselhada a participação das pessoas dos grupos de risco. Ludmila, acredito que nós temos 2 pontos importantes sobre esse assunto. Um é esse que você levantou, sobre o que é justo, o que não é funcionar nesse momento, né? Até porque muitas lojas, muitas empresas estão fechadas. E a outra questão é seguir esse protocolo corretamente, porque de nada adianta funcionar e se essas regras não forem seguidas. E são muitas regras, além dessas que a gente mostrou aí, são 41 ao todo. Então, é seguir e outra coisa, fiscalizar. Como é que, será que esses locais também serão fiscalizados? A prefeitura vai acompanhar com atenção para ver se todos estão seguindo as orientações desse protocolo. Então, são várias nuances aí que precisam serem seguidas, serem monitoradas, até porque a gente vive esse momento aí de incerteza e muitos questionamentos de vários outros setores, não é, Jéssica? Certeza. Ludmila, muito obrigada pelas informações, pela análise, pelos comentários de hoje aqui no NTV News. A gente volta amanhã, né?
Voltamos amanhã até com os desdobramentos sobre essa questão da autorização aí da prefeitura para a realização das missas e dos cultos. A gente vai ver aí como é que esses locais estão sendo preparados para recebimento de fiéis e também mostrar a outra ponta, os setores mais atingidos, os setores que mais sofrem nesse momento de pandemia, economicamente falando, mostrando aí os seus posicionamentos em relação a essas medidas tomadas pela Prefeitura de Patos de Minas. Boa noite, então, e até amanhã. Até, boa noite. E mais informações você confere também pelo portal Pato Já. A gente volta amanhã em uma nova edição. Boa noite.